Oi, oi, oi. Começando mais uma live, depois de um intervalinho aí de alguns dias, da série Lives da Quarentena. Hoje será uma live de perguntas e respostas. Fiquei devendo para vocês na sexta-feira, não foi possível fazer a live, então estou aqui todas as terças e sextas-feiras com lives de perguntas e respostas às 18 horas. Lembrando que às segundas-feiras tem as lives com convidados ou convidadas. Ontem o convidado acabou desmarcando de última hora, então a gente também não pôde fazer, mas toda segunda-feira live com convidados, algum profissional. E todas as quartas-feiras, às 18 horas, live com alguma mulher com o tema Como foi seu parto? Então hoje é terça-feira, live de perguntas e respostas. Tem a caixinha aí de perguntas que está no meu Stories, então é só você entrar lá no Stories e mandar a pergunta. Ou aqui tem algumas pessoas que têm essa opção aqui na tela, tem um quadradinho aqui com uma interrogação, só clicar e mandar a pergunta. Já tem algumas perguntas aqui. Além disso, para quem quiser participar comigo ao vivo, com a câmera aberta, é só mandar a solicitação de entrada na live, que é um botão que fica aí sobrevoando os comentários. Ou se você não encontrar, é só você sair da live e entrar de novo, que esse botão aparece novamente, você manda a solicitação de entrada. Eu só peço para quem for entrar ao vivo comigo que esteja perto do Wi-Fi ou que esteja com uma conexão de 4G boa, senão não aparece a imagem na câmera, tá bom? E se possível, tiver com fone de ouvido, melhor também. Eu dou uma avisadinha antes quem eu vou chamar, não vou chamar tão de surpresa, que é para dar tempo de ir perto do Wi-Fi e tempo de encontrar o fone de ouvido, tá? Então, vamos lá. Começando a live de perguntas e respostas, vamos começar respondendo perguntas aqui de pessoas que mandaram na caixinha de perguntas. E a primeira pergunta é da Rafaela Lima, que perguntou o seguinte: no último ultrassom, dia 6 de julho, o líquido estava 7,5, bebê no percentil 50. Hoje o líquido 5,1, percentil 30. Peso do bebê 2,790. Devo me preocupar? Bom, Rafaela, não sei de quantas semanas você está, então depende de quantas semanas está, né? Um líquido abaixo de 8, já a gente começa a ficar de olho pensando em oligoâmnio, né? Que é a diminuição da função placentária, ou seja, diminui a quantidade de água que está passando para o bebê. Então a gente pensa, ó, lá na frente pode ser que falte oxigênio para o bebê, portanto a gente fica mais em cima dessa questão, pensando numa indução do parto como necessária em alguns casos. Tem casos que entra em trabalho de parto antes do problema maior acontecer, né? No caso, o líquido de 5,1 está dentro da mesma faixa, né? A gente divide o oligoâmnio leve do 8 até o 5, depois o moderado do 5 ao 3 e o acentuado de 3 para baixo, né? Então, 7,5 e 5,1 está dentro da mesma faixa ali, que considera apenas que o obstetra tenha uma precaução a mais e pensar na indução do parto, mas ele não requer uma intervenção tão drástica, né? E depende das semanas também. Se for com 40 semanas, sim, está indicado a indução, né? Se for com 33, 34 semanas, não sei quantas semanas você está. Então, tudo isso vai depender mesmo de quantas semanas está para ter essa definição. Sobre o percentil 50 para 30, bebê tamanho médio, continua médio, então isso não muda nada. Mas o líquido mesmo que chama a atenção. Bom, vamos lá. A Rafaela respondeu aqui, ó, 37 semanas. Então, se você está de 37 semanas, em geral a gente tenta esperar até 39, né? Então é possível repetindo e vendo se melhora o líquido, tomando bastante líquido, né? Tomando bastante água e até mesmo fazendo o Doppler junto, né? Para ir sabendo se dá para ir esperando até 39. Se chegar em 39 e continuar assim, indicação de indução, normalmente. Tá bom, Rafaela? Uma outra coisa também que eu gosto de falar de quando tem líquido mais baixo é uma terapia que se chama terapia de imersão, que é uma terapia onde a pessoa entra numa banheira entre 34 e 36 graus por 30 minutos todos os dias. Isso esquenta, né, a barriga, esquenta a placenta, dá uma vasodilatação placentária e melhora um pouco a função placentária. Também é uma conduta que a gente costuma passar para quando está com um líquido menor. Caso você queira saber melhor sobre essa conduta, só você procurar no Google, tem um trabalho científico disso, mostrando a alteração do líquido amniótico conforme terapia de indução. Se você colocar dessa forma
aliás, conforme terapia de imersão. Você colocar no Google, você vai encontrar com essa fala aí, o trabalho científico para entender melhor como funciona e também para mostrar para o seu médico, sua médica, que pode ser que eles não conheçam, né? Pouca gente conhece. Eu conheço mesmo, tem uns 3 anos essa terapia, então não é algo que todo mundo conhece, ok? Bom, vamos lá. Continuando, ó, tem uma pessoa só que pediu para entrar, é a Daniele Rios. Vou te chamar, tá, Daniele? Por enquanto, só ela que pediu para entrar aqui. Então, se possível, ficar perto do Wi-Fi e com fone de ouvido. Enquanto isso, se outras pessoas quiserem entrar, é só mandar a solicitação de entrada na live que daqui a pouco eu vou chamar. Dani. Tá entrando. Tá aguardando. Aguardando. Por enquanto tá aguardando. Não sei se a conexão que pode ser o motivo de estar demorando um pouquinho. Não a minha conexão, mas a conexão da Dani. Pode ser que seja o caso. Hum, hum, hum. Não deu. Ó, Dani, se você estiver me ouvindo, possível ficar perto ali do Wi-Fi, melhora, tá? Ó, a Betina Bittencourt tá falando, me chame. Então, Betina, me manda o pedido de entrada na live. Oi, Leandra, tudo bem? Se você tá me falando oi aí, eu acho que não nasceu seu bebê ainda, né, Leandra? Deixa eu ver aqui. Ó, a Dani não mandou de novo o convite e a Betina tá aqui. Betina, tô adicionando você aqui. Enquanto isso, se a Dani ficar perto da conexão lá, pode ser que funcione. Recusou, então não deu também. Vamos lá, Betina Bittencourt. Ah, então são duas Betinas. Eu tô mandando para você, Betina Bittencourt, para entrar comigo. Agora deu. Oi, Oi, boa Betina. noite. Tudo bem? Tudo e você? É, tudo ótimo, graças a Deus. Faz tempo que eu tô aqui na peleja para entrar. Há Que bom muitas que deu lives. certo. Ótimo. Diga. Então, Braulio, esses dias eu fiz uma maratona na sua página do YouTube. Vi muitas coisas sobre mecônio, diabetes gestacional e hoje exclusivamente eu recebi o resultado do meu teste, né, de intolerância à glicose. E eu acho que eu fiquei assim, eu acho que eu assisti pela metade o vídeo que você fala a respeito de não passar necessariamente a diabetes para o bebê. Eu em glicemia em jejum, deu tudo ok, dentro dos valores de referência, porém após 2 horas deu 148, sendo que o valor de referência era 140. Hum, Não estou com diabetes, né? calma aí, Precisaria um sinal de... vamos por partes. Você tá de quantas semanas? Estou com 34 semanas e 3 dias. Tá. E só uma coisinha, que eu também já havia assistido um vídeo onde você fala que a partir das 34 semanas é recomendável que se diminua ali o consumo de carboidrato, já que a gente quer um parto normal e tudo. E eu já tinha essa meta ali, mas aí com esse resultado aí é que eu tenho essa preocupação. Tá, vamos falar de novo do resultado. Quanto que deu em jejum, você lembra? 88. Tá, daí você colheu sangue quantas vezes depois? Duas vezes, 1 hora depois e 2 horas depois. 1 hora deu quanto? 188. E 2 horas? 148. Tá, então na verdade é a segunda medida que está alterada, tá? Hum. Que a primeira, o normal é até 92, então foi Uhum. ok, tá? A segunda até 183, então essa aí que está um pouco alta.
tá? Entendi. E a terceira até 153, aí deu 140 e pouco, então essa tá normal. O que tá alterado é a segunda medida, tá? Certo. Quando a gente tem uma medida alterada na gestação, seja na curva glicêmica, seja naquele exame de ponta de dedo, ou seja na glicemia de jejum que colhe de rotina no pré-natal, uma Uhum. medida alterada já é suficiente para a gente considerar o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Uhum. A questão é a seguinte, tem diabetes e diabetes, né? Vamos para pensar nos dois extremos. A melhor diabetes de todas é aquela que só dá um exame alterado e nunca mais dá nenhum outro alterado. O bebê fica com o peso correto, o líquido amniótico correto, tá? Uhum. E a pior diabetes é aquela onde o bebê fica com peso acima do esperado, o líquido amniótico aumenta, as glicemias começam a aumentar cada vez mais e precisa usar insulina, Uhum. tá? Então, o fato de a gente falar tem diabetes gestacional não significa que é o pior, né? Pode ser que Uhum. seja o melhor, tá? Eu sempre vejo um lado positivo de descobrir que tem a diabetes gestacional, porque pelo menos um empurrãozinho a mais para fazer uma Sim, dieta adequada, né? exatamente. Então tem esse lado positivo aí que é fazer a dieta. Ah, uma coisa importante para saber da diabetes gestacional é que não é culpa da mãe, não é que a mãe come errado e deu diabetes gestacional, tá? E sim, é uma doença placentária Sim. que onde a placenta começa a produzir fatores que consomem a insulina da mãe, portanto, sobra glicemia, sobra açúcar no sangue da mãe, e se isso passa muito para o bebê cresce demais e faz muito xixi, por isso que cresce, fica o peso grande e com bastante líquido amniótico, né? No começo da sua pergunta, você falou assim, nem sempre a diabetes passa para o bebê, né? A diabetes nunca passa para o bebê, Nunca porque passa. o pâncreas do bebê, né, Continua desse um bebê funcionando. normal, continua funcionando normal, então não tem, o bebê não nasce com diabetes. O que pode acontecer, num caso onde o bebê acostume com uma glicemia muito alta intraútero, vamos colocar um número aí, vamos supor que ele acostuma com 150, todo dia 150, 150, 150. Quando o bebê nasce, o leite da mãe não tem 150 de glicemia, tem menos, é 80, 90. E aí ele está acostumado com mais glicemia. Então pode ser que o bebê faça uma hipoglicemia depois que nasce, entendeu? Agora, diabetes o bebê não tem, né? Mas isso normalmente os pediatras sabem e eles ficam de olho em relação a essas chances de hipoglicemia depois que o bebê nasce, certo? Certo. Então, acho que a grande questão é considerar o diagnóstico, sim, e fazer o primeiro tratamento, que é corrigir a dieta e cortar carboidratos. Como você já está na fase que já é indicado cortar carboidratos mesmo, não vai mudar muita coisa para você, né? Uhum. Inclusive, essa foi a primeira, a primeira vez que deu essa alteração, porque embora eu nunca tivesse feito esse de intolerância, mas tem esses de rotina, né, de glicemia em jejum, todos sempre deram dentro dos valores. Aí eu já Uhum. estava também um pouco ali desconfiada que pudesse ali, mas eu assistindo seus vídeos eu vi até essa parte onde você diz sobre ter essa diferença, né, da diabetes normal ali, sem estar gestante, e sobre essa questão da placenta. Minha preocupação mesmo, que eu acho que eu não cheguei a assistir o vídeo todo, foi essa do bebê, porque eu não sei, assim, eu vou fazer ainda ultrassom, mas eu sinto ali que ele é meio grandinho, não sei. O quanto é grandinho? Não sei o tamanho da minha barriga, inclusive até uma dúvida sobre isso, sobre essa questão de barriga. A gente acho que é muito comum fazer parte de grupo de gestantes e eu sou do Piauí, do litoral do Piauí. Então aqui, infelizmente, não tem, eu digo assim com todas as letras, não tem nenhum médico realmente atualizado nesse sentido de estar estimulando ali o parto normal. E muitas vezes a gente escuta esses comentários de tipo, sua barriga está muito pequena, ou sua barriga está muito grande. E, inclusive, isso, de certa forma, causa um pouco de receio para as mulheres, né? Que tá ali. Esses dias mesmo, uma colega do grupo chegou ali um pouco assustada por causa disso, porque a primeira coisa que o médico tinha dito antes de fazer a medição, né, uterina, ele já tinha dito que estava pequena demais para a idade gestacional dela.
Depois que Uhum. fez, constatou também lá. E ela chegou assim muito preocupada. E ela é magrinha e tudo. Eu já não sou tão magrinha, não sou nem magra nem gorda. Sou mediana, mas todo mundo que olha diz que minha barriga tá enorme, que não sei o quê. Eu Então, acho linda a ó, minha barriga, mas tudo bem. isso é uma coisa importante. Importante é você, é o que você está sentindo, né? Porque assim, ó, uma coisa é uma pessoa olhar para a barriga de uma gestante, pode até ser um médico olhar para a barriga da gestante, se estiver em pé ou sentado, e falar alguma coisa, se é grande, se é pequena. Isso aí não dá para a gente ter essa noção, porque a pessoa de pé tem influência não só do tamanho do bebê e do líquido amniótico, mas também da parede abdominal. Então, quem tem uma diástase muito acentuada, quem o músculo abre bastante, dá aquela impressão da barriga grande e não necessariamente é grande. O que vale para falar se a barriga é grande ou pequena é quando a pessoa está deitada e o médico vai lá, ou a enfermeira vai lá, pega a fita métrica e mede a barriga da pessoa com a fita métrica. Aí dá para saber se é grande ou pequena, tá? O que eu posso dizer é assim, eu nunca vejo ninguém na rua falar para uma gestante, nossa, que barriga média. Todo mundo fala ou que a barriga está grande ou pequena, ninguém fala que está média. Então, opinião assim, desse tipo, não vale muito, né? Então, eu acho que não tem que influenciar em nada. Agora, se você tiver a medida da barriga mesmo, da altura uterina, com a fita métrica, ou mesmo a avaliação do peso do bebê no ultrassom, lembrando que tem margens de erro grande para o Sim. ultrassom, mas dá para dar uma ideia, né? Aí sim dá para ter uma ideia se o bebê está acima do ponto ou abaixo do ponto esperado, né? Entendeu? Você sabe me dizer quantos quilos o bebê estava pesando no último ultrassom? Como eu fiz com 21 semanas, Então não dava. é, Então faz muito tempo. Você é, não fez nenhum outro recente, né? não, porque Tá. tô me organizando ainda aí, mas Tá. é para eu fazer agora, próxima semana, tô Aí que aguardando. você vai saber. Se o bebê cair entre o percentil 10 e o percentil 90, tá normal. Não importa se é 10 ou se é 90, tá dentro do normal. Se eu tiver acima do 97, é um bebê grandão. Abaixo do percentil 3 é um bebê pequeno. As duas faixas que eu não falei, que é entre o 3 e o 10, e entre o 90 e o 97, é um bebê talvez grande ou talvez pequeno, mas que não é ainda certeza que seja grande ou pequeno, entendeu? Então vai Entendi. depender desse resultado. A última vez que eu fiz nessas semanas de 21, tava com 48 percentil. Percentil se for isso, é um percentil médio, né? Mas tem que ver agora, né? Já Sim. passou bastante tempo para ver em que pé que está, né? Pois é isso. Muito Tá obrigada. bom? Obrigado você, vai firme aí e faz assim, guarda um bolo, um pudim para comer depois que nasce. Depois que nasceu já come na sequência, um pudim inteiro. Vou já levar para a maternidade. Então tá bom. Obrigada, viu? Boa Boa sorte, boa noite. hora. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito bem. Continuando perguntas e respostas, quem quiser entrar na live comigo, só mandar a solicitação aí nesse botãozinho que fica sobrevoando os comentários, ou sai da live e volta que aparece o botão para entrar aqui. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta por escrito. Quem quiser que eu responda por escrito a pergunta, me mande na caixinha de perguntas. Por quê? Não é frescura, é porque a pergunta fica estampada na tela e as pessoas sabem o que eu estou respondendo. Esse é o motivo, tá? Então, tem algumas perguntas aqui nas caixinhas, que eu já tinha, inclusive, lido, e vou responder uma aqui, que eu achei interessante, que é, cadê? Aqui, ó, Aline.fol. Ela pergunta o seguinte, existe mulher que não dilata? E a resposta é, depende. Que existe, existe. Se você, agora mesmo aqui na live, se a gente fizer uma pequena enquete aqui e perguntar se tem alguém por aqui que teve uma cesárea porque não dilatou, nós vamos encontrar uma pessoa que não dilatou e foi para uma cesárea. Ou seja, existe. Agora, a grande questão é por que foi feita essa cesárea, né? Porque, se a gente for pensar na época que não existia cesárea, então vamos colocar daqui 200 anos atrás, não tinha cesárea. Se tinha, era uma raramente perdida em algum grande centro. Então, 200 anos atrás não tinha uma cesárea. As mulheres não dilatavam? O que acontecia com essas mulheres? Eu sempre sugiro que vocês pensem nessas situações. E aí, quando não tinha, né, como era? Será que não dilatava? E a resposta é não, não existe não dilatar. Né? Vocês já ouviram falar de alguma mulher que ficou um ano com o bebê dentro da barriga e não dilatou?
Não existe, tá? Então, o que que existia antigamente, quando não existia cesárea? Existia assim, todas as mulheres dilatavam, tá? A imensa maioria delas tinha parto normal, sendo que a da maioria dessas mulheres tinham parto normal com bebê vivo, tá? Algumas tinham parto normal, tô falando de 200 anos atrás, tá? Algumas tinham parto normal com bebê morto, tá? E aí cabe a obstetrícia identificar quem que é esse bebê, porque já está com uma insuficiência placentária, ou seja, ou com uma restrição de crescimento, ou com diminuição de líquido amniótico, ou a mulher está hipertensa, que é um reflexo da insuficiência placentária, né? E cabe ao médico ou à médica obstetra induzir esse parto antes que tenha um problema maior, né? E aí, então, a dilatação ocorrerá através de uma forma induzida, né? Artificial e não natural. Mas essa pessoa vai dilatar também, tá? Então, mas no passado, essa pessoa tinha um bebê que nascia em óbito, tá? E tinha aquelas mulheres que dilatavam quase tudo, ou seja, 9, 10 centímetros de dilatação, e o bebê não nascia. Simplesmente travava aqui e não saía da bacia da mãe. E esses casos a gente descobriu, né, através de trabalhos científicos, que eram casos de mães com diabetes gestacional onde não havia um controle. Então o bebê ficava com 6 quilos, 5,5 kg e não nasciam. E aí inventaram a cesárea por esse motivo, inclusive, um bebê que não nascia de forma alguma. Mas, respondendo a sua pergunta curta e grossa, existe mulher que não dilata? Existe porque tem um monte de médico que faz cesárea na mulher que não dilatou, alegando que ela não está dilatando. Então, existe. Agora, se houver uma condução correta da gestação, ou seja, espera natural primeiro, se não vier natural, fizer uma indução do parto da forma adequada, todas vão dilatar. Tá? A cesárea aparecerá apenas por outros motivos, que seriam chegar a 9, 10 centímetros de dilatação e mesmo assim o bebê não ter passagem, ou durante a dilatação, durante o parto, começar a diminuir a oxigenação do bebê e ser necessária uma cesárea, que são os dois motivos de uma cesárea durante o trabalho de parto. Ok? Próxima pergunta, agora será no ao vivo, com uma pessoa que eu vou chamar aqui. Deixa eu ver se ela voltou aqui. A Dani não voltou. Bom, quem fala, me chama, chama eu, me chama. Tem que mandar a solicitação aqui, senão eu não consigo chamar, tá? Adriele de Toledo, eu vou chamar você, tá bom? Então, se puder estar perto do Wi-Fi, com fone de ouvido, a coisa funciona melhor. Estou adicionando a Adriele. Deu certo. Oi, Adriele. Opa, Tudo bem? oi. Aí, agora sim, tô perto do Wi-Fi. Tudo Pode bem? falar. Então, doutor, a minha pergunta é a seguinte: eu estou de 35 semanas, a minha bebê já está virada e a minha médica atual agora disse que eu preciso ainda continuar a fazer spinning babies, aquela posição virada, porque ela está meio deitada. Não sei se você viu também, eu coloquei a pergunta na caixinha, que ela não faz toda vez ultrassom. Assim, ela não é especialista, não faz certinho o ultrassom laudado. Eu devo me preocupar? Eu devo continuar fazendo as Tá, eu posições? achei que sua pergunta é essa aqui, né? Ó, em obstétrica, nós precisamos devo me preocupar? É essa a pergunta, né? Isso. Tá, então vamos lá. Então são Isso. duas perguntas. Uma é sobre ultrassom, outra é sobre o spinning baby, certo? Isso. Ela já está virada. Eu faço exercício todos os dias, yoga. Mas a médica disse que ela tá meio deitada, assim, mais Tá. para um lado. Bom, seguinte, tudo que é intervenção, tudo que a gente pensa, ó, vamos mexer no curso natural das coisas, né? Ou seja, fazer spinning baby, fazer ultrassom, fazer qualquer coisa, tomar ácido fólico para fazer uma cirurgia. Tudo tem que ter um motivo, tem que ter uma intenção, né? Então, um exemplo é que todas as mulheres façam todas as coisas para ter o bebê. Até porque a imensa maioria das vezes, se não fizer nada, vai ter, tá? O Spinning Babies é uma técnica excelente, muito boa, muito bem pensada,
inventou essa técnica, e ela ajuda em duas coisas. Ela ajuda bebês a virarem, mas ela ajuda também na mobilidade pélvica para ajudar, para prevenir esses casos que eu falei que o bebê não passa, né? Tem desproporção cefalopélvica. Então, assim, toda mulher tem que fazer spinning baby? Eu acho que não. E quando a gestacional e o bebê está ficando no percentil um pouco acima, eu também acho que é interessante melhorar a mobilidade pélvica. Fora isso, eu não vejo necessidade, porque eu parto desse pressuposto que não é todo mundo que vê spinning babies. Né? Essa é uma pergunta. Outra pergunta aqui. Os 2 ultrassons necessários na gravidez, isso se a gente partir de um pressuposto que tem acesso ao ultrassom e que nós vamos até fazer ultrassom de mãe. São 2, que são os 2 morfológicos. Semanas, tá? Mais ou menos por aí. Fora isso, qualquer ultrassom que precisar é complementar. Por exemplo, se a barriga crescer demais, a gente pede se é muito bebê ou se é muito líquido. Se a barriga crescer de menos, pouco bebê, líquido, né? Para isso que serve a consulta obstétrica. Então, vamos colocar que 9 entre 10 obstetras não são ultrassonografistas. Ultrassonografia é uma outra especialidade, a pessoa tem que fazer outro curso para ser ultrassonografista. Então, e outra, as enfermeiras obstetras todas, de gestação e de parto, elas não fazem ultrassom também. Então, se fosse assim, estaria faltando uma parte aí da. Não é esse o caso. Entendi. Por quê? A medida da fita métrica, aquela que mede a barriga, ela é mais fiel para a gente saber se as coisas estão normais ou alteradas. Então, a partir dessa medida, a gente pensa se tem que pedir ultrassom. Entendeu? Se a barriga estiver grande demais, eu tenho que pedir. Se tiver, tem que pedir. Tá. Agora, ultrassom de rotina. Entendi. E aí, se fizer ultrassom na hora que tem que fazer, eles cobram um peso do bebê exagerado, que nem é real, porque o ultrassom superestima, e aí, vamos supor, faz um ultrassom com 38 semanas, dá 4,5 kg o bebê. E aí, quando nasce o bebê tem 3,5 kg. Esse ultrassom só atrapalhou, né? Então, o ultrassom tem que ter como experiência. Entendi. Eu fico, assim, meio preocupada porque eu mudei de médica recentemente. O meu médico, primeiro, que eu comecei, ele é ultrassonografista e cesarista, por isso mudei, na verdade. Aí eu ficava meio pensativa, né? Nossa, ela não faz ultrassom igual o outro médico faz. Então, eu fiquei meio com medo, meio receosa nesse sentido. Eu vou pensar se eu fosse uma gestante, tá? E eu tivesse de um lado que é ultrassonografista e do outro uma médica que não faz ultrassom, que mede a barriga métrica e que estimula o spinning baby. Não tenho dúvida que eu iria nessa médica. Exato. Porque as coisas andam juntas, né? Então, fazer ultrassom toda a consulta, muitas vezes, inclusive, leva a achar coisas que vão indicar uma cesárea sem necessidade. Então, tá tudo certo. Isso que você me falou aqui, eu fico muito tranquilo você como a médica essa postura do que com o outro que faz ultrassom em toda a consulta e que faz cesárea em todo mundo. E outra coisa, ele nunca mediu a barriga com a fita métrica. Ele? Nunca. O médico o primeiro que você ia, nunca mediu a fita métrica, é isso? Pois é, então, isso não é pré-natal. Isso chama-se ginecologícia. A gente tem obstetrícia. Isso é um médico cirurgião ginecologista que também atende grávida, né? Ou seja, que não faz obstetrícia real, né? Não trabalha. É a mesma coisa que eu fosse um cozinheiro e falasse que eu faço macarrão instantâneo todo dia. E a minha expectativa é que cozinheiro que eu sou. Exato. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Boa sorte. Boa hora para você. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Muito boas as perguntas dela. Bom, vamos lá para uma caixinha de perguntas e respostas.
Deixa eu ver aqui. A Vi Plácido, tá uma pergunta aqui curiosa. É correto afirmar que o líquido amniótico se reproduz durante o trabalho de parto? Sim, mas eu não entendi o porquê da pergunta, mas eu vou responder mesmo assim. Por quê? O que é líquido amniótico? Vi, né? Me perguntou. Líquido amniótico é o xixi que o bebê faz. Então, 99% do líquido amniótico é o xixi que o bebê faz lá dentro que vai acumulando. Então, a sua pergunta é correto afirmar que o bebê faz xixi durante o trabalho de parto? A resposta é sim. O bebê pode ser que faça, pode ser que não faça, tá? A grande questão que eu falei, o porquê dessa pergunta, é porque eu não entendi o porquê que você quer saber isso, sendo que isso não vai importar em nada para o parto, tá? Talvez, eu estou tentando ir aqui algum caminho que chegue até essa pergunta, que seria, será que ela está pensando que pouco líquido faz faltar oxigênio para o bebê? Eu estou pensando nisso, tá? Porque muita gente acha isso, né? Só que aí o que eu sempre falo sobre isso é o seguinte, o útero não é um aquário e o bebê não é um peixe. Então, o bebê não respira no líquido amniótico. Então, não é igual um aquário. Se você tirar a água, que o peixe morre com falta de oxigênio. Se tirar a água do útero, não acontece nada com o bebê. Tá? Simplesmente, se rompeu a bolsa e saiu o líquido amniótico, ficou uma entrada ali para uma possível infecção. Então, o capítulo desse assunto se chama infecção da bolsa, né? Não tem nada a ver com a parte de oxigenação, e também se produz ou não produz durante o parto, não vai mudar nada, entendeu? Essa que é a grande questão. Mas eu acho importante perguntas assim, por isso que eu coloquei, tá? Porque mesmo perguntas que podem parecer que são muito ou corriqueiras, ou até mesmo que não fazem sentido, se a pessoa perguntou é porque tem algum sentido, porque alguém falou alguma coisa para ela, que alguém ligou uma coisa com a outra, e às vezes deu a entender alguma coisa que não necessariamente faça sentido. Então, por isso que eu acho importante responder, mesmo que a pergunta pareça que, que não tem sentido. Ou seja, não existe pergunta besta, pergunta boba. Toda pergunta é importante. Deixa eu ver aqui quem pediu para entrar comigo. Hum, Jane. Jane Janildo. Ué, na hora que eu falei o nome dela, ela sumiu. Não está mais aqui. Então, eu vou chamar na ordem das pessoas que estão aqui, a Ana Mrad. Ana Mrad, eu acho que é esse o seu nome. Você me corrige se eu tiver errado, tá? Então, eu estou chamando a Ana, se possível, perto do Wi-Fi e com fone de ouvido melhora a captação do áudio. Oi, doutor, tudo bom? Oi, Ana. Falei certo o seu nome, Ana? É Mrad? É Madi, é árabe. Legal. Pode falar, Ana. Não, então, é que eu tô já com 40 semanas mais 5 e ele não aparece de jeito nenhum. E eu já tô fazendo tudo, comendo tâmara, estou sem carboidrato, sem açúcar, spinning babies, bola. Pode pensar em qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui também. E a minha obstetra, ela espera até 42 semanas. A gente tem consulta essa semana, na verdade. Eu queria saber sobre indução. Se ela vai começar a pensar em indução com 42, ou é agora, ou quais seriam os melhores métodos. Eu sei que ainda tem tempo, que ele ainda pode ir, mas eu sou muito ansiosa. Então, e ele não está nascendo de jeito nenhum. Vira lua, ele não nasce. Tá, então eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Para ajudar na resposta. Você falou que a médica espera até 42 semanas, certo? Ou você está programando parto hospitalar ou domiciliar? Hospitalar. Hospitalar. Você já conversou com ela? Aliás, essa pergunta que você me fez, você fez para ela? Se ela. Ainda não, porque a gente achou. Até eu estava tranquila achando que ele ia nascer até 40. Entendi. Então eu já vou te falar. Mas ele. Você não é tão ansiosa quanto você imagina, porque senão você já teria perguntado isso para ela, né? Então, eu não consigo te responder se sim ou se não o que ela faz, porque tem que perguntar para ela se ela começa a induzir, por exemplo,
com 41 semanas e 5 dias ou com 42, porque depende de cada médico, de cada Mas é mais pro final da 41ª que se começa. Então, Depende. Tem pessoas que induzem o parto com 40 semanas. Então, tem que ver qual é o método que ela usa, né? Às vezes, uma coisa que influencia também é que dia da semana cai, porque às vezes um dia a mais, um a menos não faz diferença. E na logística da pessoa faz, entendeu? Então, essa pergunta tem que ser feita direto para quem vai fazer isso com você, né? Agora, você me perguntar o que é o certo, tá? O que é o certo fazer em termos de indução? Em termos de indução, o nosso marco, assim, que a gente tem que ficar de olho, que data que é o que a gente fica de olho? É 41 semanas, né? Aí o que a gente faz? A gente pode estender um período de indução até 42, para alguns casos particulares, né? Individuais, que são, olha, tem uma equipe que topa isso, um casal que topa isso, um hospital que topa isso, e tem recurso para ficar avaliando dia sim, dia não, até 42. Beleza, dá para ir até 42. Não tem nada disso. Não tem esses recursos. Então, a indução é com 41, tá? Ou, por exemplo, se tem alguma patologia, que não é o seu caso, porque você não me falou, seria diabetes, não tem nada. Diabetes estacional. Não, tá tudo ótimo. Ele tá com peso bom, tamanho bom, tá tudo perfeito. Legal. Mas só para dar um exemplo, diabetes estacional, a gente cairia do teto de 41 para 40, para 39, 38, 37, conforme cada gravidade da diabetes, né? Hipertensão gestacional, o teto nosso passa a ser 39, a gente cai para 38, 37, 36, conforme a gravidade, né? Restrição de crescimento, oligomâmia, também o teto é 39, mas a gente vai caindo esse teto conforme cada necessidade. No seu caso, que não tem nada, eu sempre fico olhando para o teto de 41 semanas, e aí isso é ajustado para cima ou para baixo, conforme a necessidade. E esse ajuste é diretamente com a pessoa que vai fazer isso com você. Isso eu não tenho como responder. E aí, sobre métodos de indução, né, você falou que está fazendo vários, né? Eu vou citar alguns aqui, que são óleo de prímula, acupuntura, massagem no colo do útero com óleo de prímula, isso quem faz é a parte é o obstetra, né? Pode até fazer um descolamento das membranas mesmo também, né? Normalmente a gente faz isso na beira ali de internar para induzir, né? 1 ou 2 dias antes, O óleo de prímula, ela falou para inserir no canal vaginal. Legal. 2 cápsulas por dia. Você é de qual cidade? Já estou fazendo. Eu sou do Rio. Da capital mesmo? Isso. Legal. Aí uma outra coisa que pode ser feita também é o óleo de rícino, né? Que dá para fazer até uma mistura com ele, ou ele puro mesmo, e tomar nas vésperas de internar, ainda como último suspiro da tentativa de não induzir com medicação, né? É algo que pode ser feito. E aí, depois internado, normalmente a indução é feita com prostaglandina, que são comprimidos vaginais de 6 em 6 horas, até entrar em trabalho de parto, ou se não funcionar, depois de 2 dias fazendo isso, que entra com a ocitocina. E aí também pode ser que use ocitocina até 3 dias de ocitocina, se não funcionar, né? Não é que a pessoa vai ficar lá 5 dias em trabalho de parto, né? Mas são métodos que a gente vai usando, fazendo, até realmente entrar em trabalho de parto, para que, se for necessário uma cesárea, que ela seja intraparto, né? E não fora do trabalho de parto. Mas tem outra coisa que eu acho que vai te tranquilizar mais do que tudo, tá? O índice de nascimentos humanos, né? Se a gente pegar o mais novinho de todos que nasce, maduro, nasce com 34 semanas. O mais novinho, aquele 1 a cada 1000, tá? E o mais velhinho de todos que nasceria, seria de 44 semanas, tá? São os dois extremos. E aí a gente traça uma curva, o topo dessa curva são as 40 semanas, que é o meio do tempo. Tá? Aí a gente tira margens de erro, que são 2,5% de cada lado, isso cai em 37 a 42 semanas. Por isso que a gente fala que as gravidezes vão de 37 a 42. A gente exclui as pontas, né? Mas, veja que com 41 semanas ainda falta 15 mais 2,5, falta 17,5% dos bebês para nascer dessa idade gestacional. Então, não é que não... Sim, hoje a gente até fez uma outra, e ela falou, a ultrassonografista falou lá que ele tá cheio de líquido ainda, que a placenta tá grau 2, e que ainda tem muito tempo para ele ficar aqui. Ele não tá com cara de que vai sair ainda. Entendi. Mas que tudo isso pode mudar de um dia para o outro. Não. Mas que bom, se você está com uma obstétrica, apoia a parte normal, que trabalha com indução, você está num caminho muito legal para que você entre em trabalho de parto e que tenha o melhor desfecho no final, né?
Eu nunca falo que o melhor desfecho no final é o parto normal. Em alguns casos, na minoria dos Sim, casos, será cesárea, mas que pelo menos passe por todo o trabalho de parto, se com certeza você está nesse caminho, né? E sim. que seja o melhor caminho no final, né? A chance é sempre maior de parto normal. Quem usa esse método normalmente tem 90% de chance de parto normal e 10% de chance de uma cesárea. Então, Ah, então tem como fazer esses métodos antes de propriamente ir para o hospital e entrar, enfim, entrar logo com remédios e ocitocina, tudo isso. com certeza, as medicações são sempre a última etapa, né, da indução. Tá. Descolamento de placenta, essas coisas têm muito risco? Descolamento de placenta não é essa palavra que você quer dizer, você quer dizer descolamento de membrana, né? De membrana, é isso. Isso. Descolamento de placenta o bebê morre, daí não dá certo. Agora, É, descolamento de membrana é quando a gente faz um toque, massageia a entrada do colo do útero e solta a bolsa, né? Solta a entrada da bolsa, isso. faz um sangramento ali, esse sangramento provoca contrações, né? Isso é o que eu falei agora há pouco. É o que a gente faz 1 ou 2 dias antes de internar, como uma Ah, tá. tentativa ainda de não precisar induzir, talvez. Mas isso só dá para fazer também se tem um começo de dilatação, se o bebê está com a cabeça encaixada. Se tiver o bebê muito alto, boiando lá, a gente tenta fazer e não consegue, né? Então isso depende também do bebê estar encaixado. É, a ultrassonografista falou que ele ainda tá boiando. Então tem um tempinho pela frente ainda mesmo. É, ela falou, ele ainda tá boiando, ainda não tá encaixado não, ainda não desceu. Eu falei, ai meu Deus. Eu fico tranquila que ele tá bem, mas dá uma ansiedade, né? Passa do tempo, Passar do tempo é passar de 42 semanas, tá? passar do tempo pra gente. Então, uma dica que eu dou, para você já está no final, mas uma dica que eu dou para todo mundo é sempre considerar o teto da gestação as 42 semanas e usar essa data na cabeça ali, internalizar essa data, né? Para não ficar com aquela. Qual que é a sua data provável que passou com 40 semanas? Era 30, 30. Então você coloca mais 30 de julho. 13, né? 13 de agosto, que é o 42 semanas. Então, ficar com 13 de agosto. Então, até 13 de agosto, muita coisa pode acontecer, né? Assim como uma pessoa que tem uma data provável 10 de abril, ou, sei lá, vamos pegar agora, 10 de agosto. Tem que colocar lá, 24 de agosto é o teto, né? E não ficar com a data provável na cabeça, porque senão dá essa sensação de passar do tempo. Uma coisa é ter a sensação que passa do tempo, outra coisa é realmente passar do tempo, né? E no seu caso ainda tem um tempo bom pela frente. Ainda tem. Tá bom, é isso. Obrigada. Vai tranquila, tá? Depois volta aqui no direct no Instagram e conta como foi, por favor. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Tchau. Boa hora, tudo de bom, boa sorte. Obrigada. Ver se tá. Parece que travou. Acho que deu uma travada. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma pergunta na tela. Me deem um help aí. A Ana está na tela para vocês ainda ou eu estou sozinho na tela para vocês? Porque para mim ela ainda está aqui. E acho que ela não saiu. Acho que ficou travado nela. Ó, a Lu tá falando, ganhei o bebê com 42 semanas e meia. De boa. Tá normal aqui. Ué, pra mim a Ana tá na tela aqui comigo ainda. Então eu acho que deu alguma travada aqui. Vamos ver se não vai cair, tá? Vou colocar aqui uma pergunta na tela e depois eu vou chamar a Jane, que é a Janilda, que eu tinha tentado chamar e ela caiu. Já fica no jeito aí perto do Wi-Fi e com fone de ouvido. Agora deu certo, saiu. Ó, a Tereza está perguntando assim, ó, pequeno hematoma retrocoriônico, 11 semanas. É só uma colocação, eu imagino que seria o que seria isso, né? Ocorre o seguinte, que a cada 10 mulheres grávidas, 5 têm um pequeno hematoma, tá? Faz parte do acoplamento do saco gestacional no útero, ter uma veinha, um vasinho ali que rompe e que forma um hematominha ali, tá?
Então, sempre que se a gente procurar em todas, a gente vai achar esse hematoma em 50% das grávidas, tá? Nem sempre isso é alguma coisa, a maioria das vezes não é nada. Algumas vezes isso é um indício inicial de um aborto, tá? Então, tem abortos que começam com hematoma retrocoriônico, mas não são todos os casos, né? Em geral, metade dos casos não é nada. Metade dessas metade, né, 50% que tem esse hematoma, metade não tem nenhum problema, a gestação vai em frente, né? Isso só dá para saber realmente acompanhando, através do pré-natal e depois da realização desse exame repetido. Bom, vamos lá então para o ao vivo, vou chamar Jane Janildo. Pronto, estou te chamando. Deu Oi, certo? Oi, Jane. oi, Braulio, tudo bom? Oi, você. Tô bem, graças a Deus. Diga. Então, eu tô grávida de 23 semanas e eu já tive duas filhas, né? Todas foram cesáreas. Entrei em trabalho de parto das duas, porém fui encaminhada por uma cesárea que não tinha o porquê, mas enfim, vou entrar nesse quesito aqui, né? Tá. E eu vou tentar um parto normal, então dessa vez eu contratei um médico humanizado, que é o Dr. Alexandre, aqui em Palmas, Tocantins. Meu amigo. E aí, né? Pois é. Vamos tentar e vamos, quem sabe, conseguir. Na verdade, eu tô com o meu ultrassom morfológico, eu nunca tive problema de diabetes. Sempre tive normal, tanto sem estar grávida quanto nas minhas gravidez. Mas a minha bebê, ela deu um pouco grande e também gordinha aqui na morfológica. Eu fiquei pensando se isso é um índice de eu posso estar com diabetes gestacional. Ainda não fiz o exame, vou fazer na outra semana. Quanto que é o grandinho? O que que deu de grande aí? Ele deu 28 centímetros de estatura, com 20 semanas e 2 dias, né? E ele deu 392 gramas, né? E percentil 98, se eu não me engano, tá aqui. Tá. Esse exame, ele foi feito comparado com a sua última menstruação? Você já tinha feito a conta da última menstruação e foi feito a partir daí? Foi a partir do meu ultrassom. O primeiro ultrassom que eu fiz com 7 semanas e 5 dias. Porque com a minha menstruação dá uma diferença de 2 semanas. Dá uma Dá uma diferença. diferença bem grande. Semanas e 5 dias é que deu essa conta, né? É isso? Isso. Tá, e aí, tá, eu tô abrindo a tabela aqui, por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Você fez ultrassom com 22 semanas, é isso? 20 semanas e 2 dias. Segundo essa primeira ultrassom, né? Porque se fosse pela minha menstruação, daria 2 semanas a mais. Entendi. Pela sua menstruação daria 22, é isso? Isso. Tá. E o peso deu 300 e quanto? 392 gramas. Tá. Bom, quando se faz um ultrassom precoce, como você fez, né, bem no comecinho, essa data ela é bem fiel, né? Desde que tenha sido feito corretamente o ultrassom, é uma data bem fiel, dá para comparar bem, né? Então eu imagino que desses 7 semanas até as 20 que você fez ali, estava certinho essa conta, né? Para ajustar em 20 semanas e não 22, né? Eu imagino que no ultrassom de 7 semanas você esperava que ia estar de 9, mas estava de 7. É isso, né? Que Isso. deu, né? Aham. Bom, nesse caso, nesse exame especificamente, o bebê está grande para a idade gestacional. Porém, é muito cedo ainda para pensar que esse bebê vai pegar essa curva e continuar crescendo. Pode ser que ele tenha um pico de crescimento, depois ele normaliza e fica dentro dos percentis esperados, né? Como hoje é indicado fazer exame de curva glicêmica para todas as grávidas, eu imagino que você fará também, né? Isso ele Então, passou para mim. isso, então vai dar para ter uma ideia se apenas é uma curva, o bebê deu uma espichada de crescimento e depois vai normalizar, ou se pode ser algo realmente que esteja influenciando no crescimento, tá? Tem uma outra coisa que a gente tem que saber também, que tem bebês grandes que são grandes por natureza e que não têm diabetes gestacional, né? Então, Isso, foi o que a médica da ultrassom também falou para mim, porque eu sou bem grande, e meu marido também. você E tem quantos minhas de altura? filhas,
Eu tenho 1,70 e meu esposo tem quase 1,80. Tá. De... Pode ser isso, pode ser que seja um bebê que naturalmente é grande, né? Recentemente eu tive acompanhamento de 2 casos, né? Um deles, que a gestante, na primeira gestação, ela tinha tido um bebê de 40 semanas com 3,8 kg. Aí, na segunda gestação, quando fez esse exame que você fez, também começou a dar que o bebê estava acima do ponto, e esse bebê foi sempre ficando acima, sempre acima, sempre acima. Fez 2 vezes curva glicêmica, não deu nada. Fez aquele exame de ponta de dedo, não deu nada, ou seja, não tinha diabetes gestacional, e o bebê foi ficando acima, 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 acima. Nasceu com 40 semanas, com 4,7 kg, esse bebê, e nasceu de parto normal, liso, escorregando, saiu, né? Ou seja, era um bebê que ele era grande por natureza, mas a mãe também era grande e tá tudo certo, chave e fechadura, encaixou, né? O problema é que o bebê cresce acima do ponto por diabetes gestacional. Esse é o problema, porque daí ele está crescendo acima do que a genética dele programou e do que a mãe dele esperava, né? Que o corpo da mãe Uhum. esperava. Então, mesmo que fique grande. E o segundo caso que eu tive foi um caso também que a pessoa tinha 2 cesáreas anteriores e que também foi ficando acima dos percentis, tá? Quando tinha 38 semanas, o ultrassom acusou 4,7 kg, com 38 semanas, tá? Uhum. 4,7 kg, ou seja, era um bebê que estava estimado grandão. Aí a gente fez descolamento de bolsa, fez acupuntura, ela entrou em trabalho de parto no outro dia, aí no outro dia o bebê nasceu, um dia depois do exame que dava 4,700, pesando 3,800, dava 900 Oxe, gramas de erro, né? Então, tem essa questão. diferença. Então, a grande preocupação não é se o bebê está acima ou abaixo ou não, é saber se tem diabetes gestacional. Se não tem diabetes gestacional, tá tudo certo. E se tem, tem que fazer as condutas para diabetes gestacional, entendeu? E se o Entendi. bebê que seja grande e tudo bem. Eu confesso para você que partos mais difíceis que eu já acompanhei não tinham a ver com o peso do bebê. O bebê tinha 3,200, 3,400 e foram partos difíceis. E teve partos de bebês grandões de 4,700, 4,800 que o bebê saiu escorregando. Então, não é o tamanho do peso do bebê necessariamente que preocupa, e sim se tem a diabetes gestacional ou não, entendeu? Certo. Tá bom, então. Bom, boa Obrigada. sorte. Depois você me conta o que que deu e manda um abraço para o Alexandre aí. Faz tempo que eu não vejo ele. Tá bom, mando sim. Tá Até bom. mais, Braulio. Tchau. Tchau. Bom, estamos quase no final da live, ainda tem mais um tempinho aqui. Só uma questão, aliás, uma questão não, um recado para vocês, que é o seguinte: quem já me acompanha aqui há um tempo já sabe, porque eu sempre venho falar aqui, que eu gosto de responder todo mundo. E antes eu ficava muito ansioso, que eu não conseguia responder todo mundo. Inclusive, as primeiras lives que eu fiz, tinha live de 3 horas e meia, 4 horas. Então, eu consegui responder todo mundo, saía todo mundo com fome daqui, inclusive, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui ajustando isso de uma forma que eu conseguisse responder todo mundo e que também as coisas fossem encaixadas dentro de uma lógica, né? Então, hoje eu faço 2 lives de perguntas e respostas, uma na terça e uma na sexta, às 18 horas. Eu respondo bastante gente, como eu fiz hoje, tá? Mas tem um outro caminho que eu consigo responder todo mundo, todo o resto das pessoas que eu não consegui responder agora, que foi um site que eu montei que se chama planejandoparto.com.br, tá? planejandoparto.com.br, que é um site onde eu montei um programa nesse site, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse site. Quem quiser que eu responda mais perguntas, todos os dias eu estou lá neste grupo aqui respondendo. Você entra lá no site, tá aqui, ó, planejandooparto.com.br. Aí você cai nesse site aqui. Aqui tem um vídeo explicativo de como é esse programa, tá? Aí aqui embaixo tem a parte escrita de como funciona o programa Planejando o Parto. E depois tem tudo que tem neste programa aqui, ó. Tem 11 módulos em vídeos, ou seja, tem 10 horas de vídeos que eu já gravei antes, todos organizados em forma de temas, para que você não tenha dúvidas, ou melhor, se sobrar dúvidas, né? Quer ver? Ó, olha só o conteúdo. Eu vou clicar aqui e abrir quais são os módulos. Olha lá. História do parto na humanidade, como chegamos até aqui. Depois, o que é normal, ou seja, o que é fisiológico na gestação e no parto. Depois eu explico o que pode dar errado, né, as patologias na gestação e no parto. Depois, por que sentir dor, né, a dor do parto, métodos de alívio, falar sobre dor. Depois, como eu sei que está tudo bem com o bebê,
ou seja, avaliação e monitorização da vitalidade fetal. Depois, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto? Ou seja, como formar a equipe transdisciplinar que ajuda no parto. Sétimo, onde é o melhor lugar para ter o bebê? Aí eu falo aqui de locais, escolha de parto, parto em casa, parto hospitalar e os sistemas de atendimento no Brasil, convênio SUS particular. Depois, 8, parto normal versus cesárea. Opa, foi aqui. Parto normal versus cesárea, entendendo riscos e benefícios de cada um. Então serve inclusive para quem pensa em ter uma cesárea. 9. O que é feito com o bebê quando ele nasce? Ou seja, o atendimento ao recém-nascido. Se vai usar colírio, não vai. Se vai usar vitamina K injetável, não vai. Se vai aspirar vias aéreas ou não. Se vai ficar no contato pele a pele ou não. E por aí vai. 10. O que pode ser feito para me ajudar no parto? Ou seja, as intervenções possíveis para a mãe no parto. E 11. Planejando o parto com as escolhas da gestante, ou seja, como formular o plano de parto. Então, esses são os módulos que tem, que eu já organizei nessas 10 horas, que daí, se você assistir às 10 horas de vídeo, se você assistir essas 10 horas de vídeos, praticamente suas dúvidas terão todas respondidas. Aí eu mando também um roteiro de plano de parto para você conseguir montar o seu plano de parto, e ainda assim, se sobrar dúvidas, tem 2 canais de dúvidas aqui dentro. Um é um grupo no Facebook, que eu respondo dúvidas diariamente, que é um grupo que sai a partir desse programa, e rodas que eu tenho feito pelo Zoom, às quintas-feiras, em quintas-feiras alternadas, com quem entra no programa para eu responder pelo Zoom, que daí eu consigo responder muita gente ao mesmo tempo. Tá? Além disso, a pessoa recebe 2 e-books, e também tem aulas extras com convidados a cada 15 dias, que daí são pessoas falando de outros assuntos relacionados à gestação e parto. Bom, quem quiser entrar é só clicar aqui, quero começar e entrar, tá? Daí você vai entender tudo como funciona. Eu vou voltar aqui para mim. Por que que eu criei esse PPP Gestantes, que eu chamo dessa forma, que é o Programa de Planejamento do Parto Gestantes? Porque eu ficava angustiado de não conseguir responder todo mundo. E aí, nesse caminho, agora eu tenho conseguido responder todo mundo, e as dúvidas de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, então a dúvida fica por escrito lá, e outra pessoa entra e vê a dúvida, essa dúvida era minha também, eu tiro essa dúvida. As gestantes se ajudam entre si, além de todas as doulas que fazem parte do curso de aprimoramento de doulas comigo, também estão nesse grupo, são pessoas que podem ajudar nas dúvidas, você pode encontrar uma doula por lá, e assim por diante. Tem muita coisa nesse programa, eu fiquei muito feliz com ele. Me deu um alívio muito grande ter feito esse programa, porque agora eu não me sinto mais em dívida e não consegui responder todo mundo aqui. Então você pode entrar lá, que eu respondo lá com certeza. Mas qual que é a mágica disso tudo? Não tem mágica. A questão é que, como eu gravei os vídeos todos, já respondendo a imensa maioria das perguntas, isso já responde muita gente. E a pergunta de uma é a pergunta da outra. Então, às vezes eu respondo uma pessoa, estou respondendo 100 pessoas ao mesmo tempo, tá? Já tem 250 gestantes fazendo o PPP Gestantes comigo, tá? E aí a questão é, Braulio, tem custo? Tem custo porque eu tenho uma equipe de 6 pessoas que trabalham comigo organizando tudo isso, tá? Fora toda a minha dedicação que eu tenho feito em relação a isso também. Mas vocês vão ver que é um custo baixo. Só entrar lá, tem as explicações de como faz, é um custo mesmo que é para dar certo, para você poder ter essas informações. E eu tenho certeza que é um custo muito menor do que se gasta com a falta da informação e um problema que aparece depois, entendeu? Então, uma caixa de... 2 caixas de anti-inflamatório para tirar a dor depois de uma cesárea custa o valor do PPP, ou seja, são coisas... E não só isso, né? Tem gente que fala assim, gente, parto humanizado é caro, né? Tem parto humanizado pelo SUS em alguns lugares, né? Convênio quase não tem nenhum lugar, particular tem, mas tem muitas coisas que se gasta, às vezes sem precisar gastar. Por exemplo, chupeta, mamadeira, cinta pós-parto, são todas coisas que não precisa ter isso tudo, né? Então, vai fazendo a conta de quanto se gasta aí, né? Uma chupeta, uma mamadeira e uma cinta pós-parto dá o preço do PPP Gestantes. Então, não é questão do custo, e sim do entendimento da informação que eu quero passar para vocês. E não adianta informação sem agregar um conhecimento, né? E essa que é a minha ideia, que é passar um método, uma forma de você conseguir fazer um planejamento de parto, seja pelo SUS, pelo convênio particular, para você voltar depois para mim e contar, Braulio, deu certo aquilo que a gente planejou, mesmo você não sendo médico do meu parto, mesmo eu tendo parto aqui no Piauí, no Maranhão, no Amazonas, Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, onde quer que seja, tá? Então, quem quiser que eu continue respondendo mais dúvidas, estarei lá
no planejandoparto.com.br. Muito obrigado por todos que estiveram até aqui comigo nesse momento. Amanhã tem uma live com uma mulher que vai falar do seu parto, né? Que é a live Como Foi Seu Parto. E aí ela vai vir dar o depoimento pra gente. Gente, muito obrigado por hoje. É só. Até amanhã e depois até sexta-feira na live de perguntas e respostas como essa que eu estou fazendo hoje aqui. Beijão, tchau, até a próxima.